Esta é a hora de adoração ao Senhor Jesus amado. Aleluia. Vamos com as tuas palmas adorando ao Senhor aí. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Cante ao Senhor, essa é a hora. Vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Como está e o adore. Vem, como está diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Vem, vem, a hora chegou de adorá-lo. Vem, a hora chegou de dar seu coração. Vem, como está e o adore. Vem, como está diante de Deus. Vem, um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Um dia toda língua irá confessar e todo joelho dobrar. Por isso as riquezas pertencem àqueles que hoje escolhem a ti. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Que nesta manhã o Senhor possa abraçar, meu amado, a tua vida, a tua casa e a tua família. Aleluia! Recebe a alegria do nosso Deus. Recebe a mão do Senhor sobre a tua vida nesta manhã. Aleluia! Um dia toda língua irá confessar e todo joelho
Oh, meu amado, saiba de uma coisa, eu quero dizer algo para você nesta manhã. Jesus te ama. Ele está conosco. Diz a tua palavra que Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando da tua casa. Deus está cuidando da tua família. Creia no Senhor e glorifique a Ele, porque o nosso Deus vive. O nosso Deus reina para todo sempre. Ele cuida de nós. Ele cuida da tua casa. Ele cuida da tua família. Tudo está sob o controle do nosso Deus. Creia nele. Creia tu e a tua casa. Aleluia, nesta manhã. Que Deus possa te trazer o consolo do Espírito Santo nesta manhã. Que Ele possa te envolver na atmosfera de adoração. Fazer isso, porque Ele está em todos os lugares dessa terra, e Ele está aí com você nesta manhã, para te abraçar. Ele está aí para te dar força, para te dar ânimo, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele ama a tua família, Ele ama a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Tu és digno de toda honra, de toda glória, Pai. Aleluia, Jesus. O seu amor é como um furacão, e eu me Aleluia, Jesus. dentro de sua misericórdia. Seja o teu nome, Glória a Senhor. Deus, aleluia, Pai. Aleluia. Não vejo mais minhas ações, eu só vejo a glória. Maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele Aleluia, Jesus. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Aleluia. Ele me ama, Ele me amou. Nem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me envolvendo de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Ele é. Glórias a Glórias a Deus. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me
Aleluia. O céu se une à terra, beijo apaixonado, meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com meus sentimentos quando penso que me ama, ele me ama, ele me ama, ele me Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu amado. Pastor Rivaldo está com a palavra em nome de Jesus Cristo. Pai do Senhor, irmãos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Beleza. A paz do Senhor para todos. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Aqui presente nessa tela, mas também presente em espírito com cada um de vocês. É um prazer estar com vocês aqui neste santo sábado, neste santo dia, vivendo esse momento em que a igreja está separada fisicamente, mas ela está unida em espírito e em verdade, através da comunhão dos santos e através da comunhão do Espírito Santo. E hoje nós estamos aqui a convite do pastor Fabiano para trazer uma palavra para vocês, e eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Nós vamos meditar na carta de Tiago, no capítulo 5. Por favor, pegue sua Bíblia. Nós vamos meditar nesta carta, nesta epístola. Não sei como você fala, não é? Nós iremos meditar um pouco aqui do capítulo 5, versos 7 ao 11. Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 11. Procure aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. A palavra de Deus, eu vou ler principalmente o versículo 7. Tiago diz assim, em nome de Jesus: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Então, Tiago, aqui no capítulo 5, ele nos fala desta forma, e nós vamos tentar, em nome de Jesus, tirar alguns ensinamentos para os dias de hoje, em meio a essa pandemia, em meio a essa tribulação, né, que o mundo todo está vivendo e passando. Vamos procurar tirar algumas lições da carta de Tiago, e eu aconselho a vocês, se puderem, né, de hoje para amanhã ou durante a semana, você lê toda a carta de Tiago, que é uma das cartas mais, assim, instrutivas do Novo Testamento, né? Alguns estudiosos dizem que Tiago pegou o Sermão do Monte e aplicou o Sermão do Monte na carta dele. Então, nesses dias, é importante a gente ler bastante a Bíblia e procurar examinar as Escrituras. O tema que eu quero meditar com você nesta manhã é o poder da paciência. E haja paciência, né? Nesses dias que nós estamos, haja paciência. Quando a gente lê a carta de Tiago, ele escreveu a sua carta com alguns propósitos para a igreja. Ele escreveu essa carta para uma igreja que estava dispersa, uma igreja que estava espalhada pelo Império Romano, desde o território de Israel até os confins do Império Romano. Tiago, ele era um dos principais pastores da igreja primitiva, né? A Bíblia chama ele de coluna,
junto com João e Pedro, né? Eles são chamados de as 3 colunas da igreja primitiva. E Tiago era o pastor, né, de Jerusalém. Ele pastoreava a igreja de Jerusalém nessa época. Esse Tiago, ele é irmão de sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele se converteu após a ressurreição, segundo Paulo no capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Tiago, e foi nesse instante que Tiago se converteu, porque durante toda a vida de Jesus na terra e durante todo o seu ministério, ele não deu muito crédito, ele não levou muito a sério que o irmão dele era o Messias prometido, o Filho de Deus. Mas depois da ressurreição, Tiago, vendo o seu irmão ressuscitado, vendo o Cristo glorificado, ele se rendeu à fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Era um homem de muita oração, mas de muita oração mesmo. Ele era muito devoto, muito piedoso, muito dedicado. Era aquele crente, né? Aquele crente assim bem piego mesmo, bem dedicado, né? Bem devoto ao Senhor. A tradição da igreja diz que Tiago, ele gostava tanto de orar que os seus joelhos pareciam como casco de camelo, né? Era aquela crosta grossa de tanto ele orar. E os cristãos primitivos dizem que na casa dele em Jerusalém, depois que ele morreu, foram descobrir no quarto dele, né? As casas no passado eram feitas de chão batido, e lá no quarto dele, na beira da cama dele, tinha 2 marcas dos joelhos dele que ele deixou no chão do quarto de tanto orar. Então, é este homem que escreve para a igreja que estava dispersa, que estava passando por várias e várias tribulações e provações, por muitas dificuldades, como nós temos passado no dia de hoje. Por isso que, agora de manhã, ao me levantar, né, Deus colocou no meu coração falar com vocês em Tiago, capítulo 5. Mas quando a gente divide a carta de Tiago, a gente chega ao seguinte esboço, né? Tiago, ele tem 5 capítulos, cada capítulo fala da prática da fé do cristão. No capítulo 1, ele fala da fé vitoriosa sobre a tentação. Ou seja, nós só poderemos vencer a tentação se formos pela fé. No capítulo 2, ele fala da fé revelada pelos nossos atos. No capítulo 3, ele fala da fé revelada pelas nossas palavras. Então, a fé tem que ser revelada em todos os momentos da nossa vida. No capítulo 4, ele fala da fé revelada pelo caráter e pela pureza do viver. E no capítulo 5, ele fala da nossa fé revelada pela oração. Só que quando a gente chega no capítulo 5 de Tiago, ele divide o capítulo em 3 partes. Do verso 1 ao 6, ele fala do poder do dinheiro. Do verso 7 ao 11, ele fala do poder da paciência. E do verso 12 ao final, ele fala do poder da oração. Hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da paciência. Tiago, logo após falar, né, do poder daqueles que têm dinheiro, daqueles que têm uma vida abastada, né, e em todo o tempo, né, aquele que tem muito dinheiro vive de uma maneira mais confortável, né? Uma coisa é você ver a quarentena na casa do rico e outra é ver a quarentena na casa do pobre, né? Há um abismo muito grande, muito difícil, né, da gente passar por este momento. Mas Tiago, logo após, ao falar do poder daqueles que têm dinheiro, ele fala do poder da paciência na vida do cristão, na vida do crente, na nossa vida no dia a dia. No verso 7, veja aí na sua Bíblia, confira aí. No verso 7, ele começa, ao falar da paciência, e o que é a paciência, né? Uma certa feita pediram a um
um teólogo, para definir o que é a paciência, e ele definiu a paciência da seguinte maneira: a paciência é a arte de esperar até o último momento, coisa que poucos têm capacidade de fazer, né? Tem gente que é estouradão, né? Alguns é chamado de pavio curto, né? Tem outros que a impaciência é tão grande que alguns dizem assim, conte até 10, e ele começa a contar, quando ele chega no 2, ele já está agindo, né? Ele só consegue contar até o 1. E outros conseguem até contar até 9,5, mas dificilmente chega aos 10. E tem outros que, pela graça de Deus, né? Pela bênção de Deus na sua vida, ele conta, se for necessário, até 1.000 e suporta com muita paciência as tribulações desses dias. Eu acho, irmãos, que isso que Tiago fala para nós, nesse trecho da sua carta, do capítulo 5, do verso 7 ao 11, vem a calhar bem, vem encaixar bem nos dias que nós estamos vivendo. Eu creio que Deus está treinando e capacitando a sua igreja para suportar tribulações e dificuldades nesses dias. Eu fico imaginando, né, quando eu vejo os dias de hoje, como será o comportamento da igreja momentos antes da volta de Jesus, quando todas as profecias do Apocalipse e dos grandes profetas estarão culminando para fechar, né, a porta da história da existência humana. Então, Tiago, quando ele fala no capítulo 5, verso 7, ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes, até quando, irmãos? Até quando acabar a pandemia? Não. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Então, ele está dando aqui, né, uma orientação, um mandamento para a igreja que serve para mim, que serve para você, né? Talvez você diga assim, pastor, o senhor não sabe a minha vida, eu tenho um pavio curto, eu não sou paciente com nada, eu vivo agoniado, essa pandemia está me deixando com a síndrome do medo, do pânico, minha vida virou um caldo, está um perrengue aqui em casa, que só Deus tem misericórdia, mas eu quero confortar você com as seguintes palavras também do apóstolo Pedro, quando ele diz assim que as mesmas aflições que você passa, outros cristãos estão passando no mundo também. Você acha que está sendo fácil para mim passar por essa pandemia? Tem dia que se cair um prego aqui dentro de casa, a Terceira Guerra Mundial acontece. É normal, nos dias que nós estamos vivendo, acontecer isso. Mas tudo isso vai servir para que aquele que chegar até o final de tudo isso possa ver o quanto caminhou, o quanto progrediu, o quanto cresceu, o quanto foi abençoado e o quanto Deus agiu na sua vida e na minha vida. E no final, quando você olhar para trás, que você olhar pela fé, você irá dizer com a boca cheia, com o coração cheio, a todo pulmão, talvez na tua casa, no teu emprego, na frente da igreja, quando ela começar a congregar, você vai dizer, até aqui me ajudou o Senhor e por isso eu estou alegre. E esse é o motivo pelo qual nós estamos nesta luta. No versículo 7 do capítulo 5, Tiago nos ensina 4 lições que eu quero meditar com você neste momento. A primeira é: a paciência é a capacidade de se esperar no Senhor e a atitude determinada de enfrentar as circunstâncias difíceis. Para que Deus nos dá a paciência? Para nos capacitar, para nos dar suporte, para enfrentarmos as circunstâncias difíceis. Está difícil trabalhar, está difícil sair na rua, está difícil congregar, está difícil ser crente, está difícil, né? Enfim, nós estamos no olho do furacão, né? O Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o terceiro país com o maior número de contaminados e mortos
dentro dessa pandemia. Então, o Brasil está no olho do furacão e nós estamos aqui no meio da tempestade, né? O choro já está durando a noite toda, mas nós estamos na esperança que a alegria virá pelo amanhecer. Então, a paciência é a capacidade de se esperar no Senhor, né? E antes de Tiago escrever, o salmista já nos dizia, né? Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Deus está ouvindo o meu e o teu clamor. Olha, irmãos, nesses dias, como eu tenho visto Deus prover na minha vida, na vida da minha família, na vida das nossas famílias, na vida da igreja, como Deus tem agido maravilhosamente. Então, Deus está pedindo para você, está mandando você ter paciência, porque Ele está te ensinando a esperar nele. A segunda lição é: a paciência não é uma opção, mas ela é um mandamento que precisa ser obedecido. Pois, irmãos, pacientes. Ele não diz: olha, irmãos, quando der, né? Quando tiver tudo aí, né? Naquela tranquilidade, sombra e água fresca, seja paciente. Não. Ele está dizendo: sede pacientes até a vinda do Senhor. E isso é um mandamento para mim, um mandamento para você, um mandamento para toda a igreja de Cristo na face da terra. A terceira lição que nós aprendemos neste verso é que o mandamento da paciência não é para alguns, não é só, né? Não é para uma classe, uma casta, um grupo dentro da igreja, né? Ah, isso aí é para o pastor Fabiano. Ah, isso aí é para o pastor Rivaldo. Ah, eles são pastores, eles não podem, né? Eles não podem contar até 9, eles têm que contar até 144 mil. Agora eu sou crente, né? Eu conto até 5, né? E olha que eu estou sendo paciente igual Jó, hein? Olha, eu estou batendo na casa dos 5, é um recorde. Quando Jesus voltar, eu vou receber um prêmio porque eu contei até 5. Porque quando eu me converti, eu contava até meio, nenhum eu contava. Se alguém pisasse no meu calo, o meu braço não era convertido, eu já dava um saboque nele para ele aprender e ainda repreendi em nome de Jesus, né? Mas esse mandamento aqui, irmãos, não é para alguns, mas é para todos. Pastores, presbíteros, diáconos e diaconisa, membros congregados, é para todos nós. Sem acepção de pessoas, ricos e pobres, negros e brancos, sábios e ignorantes, grandes e pequenos, meninos e meninas, homens e mulheres, esse mandamento é para todos. É para mim e é para você. E uma quarta lição que nós tiramos do texto, né? Ser depois paciente, irmãos, até a vinda do Senhor, é o seguinte: o mandamento da paciência tem um prazo. Ele tem um prazo para acabar. Ele tem um prazo para findar. Ele tem um prazo de validade. Ele é para ser exercido até a vinda do Senhor. E quando o Tiago fala aqui da vinda do Senhor, nós podemos olhar essa vinda do Senhor em dois ângulos, né? Primeiro, pode ser a vinda do Senhor quando ele vir, né? No momento em que ele vir para tirar a nossa vida, né? Porque a vida pertence a ele. Ele nos deu a vida e ele tem poder de tirar a vida, né? Então pode ser no momento em que nós vamos dormir no Senhor. Isso também é uma vinda do Senhor. E Tiago também se refere aqui à vinda de Cristo quando ele vier com poder e grande glória buscar a sua igreja. Então, ele diz que a paciência, ela tem um limite, ela tem um prazo de validade e ela tem um tempo para terminar. Então, essas são 4 lições que nós tiramos aqui só do versículo 7. Baseado nesse capítulo 5, versículo 7 a 11 da carta de Tiago. Mas Tiago fala que enquanto o Senhor não vem,
enquanto o Senhor não vem. Olha, a paciência deve ser exercida até a vinda do Senhor. Mas enquanto o Senhor não vem, o que é que eu devo fazer? Como é que eu devo agir? Como é que eu devo buscar a presença de Deus? Tiago é uma carta prática. Ele é o apóstolo que diz o seguinte: meu irmão, mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago é aquele cara do preto no branco, não tem moleza com ele. Ele não é o crente teórico, ele é o crente que parte logo para a prática. Né? Ele não faz arrudeio. Aí ele diz que nós devemos esperar o Senhor. E enquanto o Senhor não vem, ele começa a dizer o que nós devemos fazer. Veja aí, no próprio versículo 7, ele diz que nós devemos esperar o fruto da nossa paciência amadurecer, assim como o agricultor que semeia a sua semente, planta na sua terra e espera o fruto crescer. Ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, Tiago está dizendo: olha, cultive a sua paciência. Sua paciência. Da mesma forma que o agricultor, que para ter uma boa colheita, ele primeiro separa as melhores sementes. Depois, ele ara a terra. Depois de arar a terra, ele planta a semente. Depois de plantar a semente, ele escolhe o melhor adubo para adubar a terra. E depois que ele escolheu a semente, plantou, adubou, ele espera as primeiras chuvas que vêm para molhar a sua terra, para vingar sua semente. E ele espera até a última chuva para depois colher os frutos da sua agricultura. Tiago está dizendo: olha, vocês devem imitar o agricultor, devem se preparar, devem buscar de Deus capacitação e unção para viver esses dias atribulados e difíceis. Eu sei que tem momento, né? Eu sei que tem momento que dá vontade de sair correndo, né? Jogar a máscara para o lado e correr, né? Ir até a rua dar uns gritos, dá vontade de dar uns gritos, né? Dar uns gritos assim, né? E tem irmão aí que está com muita vontade de sair na rua e cantar o hino livre estou, aleluia, pela fé, livre estou, né? Aquele desabafo em nome de Jesus, né? Mas aí Tiago diz: olha, sede paciente como o agricultor é paciente. Esperem até o fruto da semeadura que vocês estão fazendo amadurecer, porque a colheita será grande. Por isso que o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Depois o outro salmista diz: aquele que leva a preciosa semente chorando, sofrendo, né, padecendo, voltará colhendo os molhos da alegria. Depois ele diz no verso 9, partindo agora para o verso 9, ele diz que enquanto esperamos no Senhor, devemos nos abster de nos queixar e murmurar um contra os outros. Nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, não dá para a gente ficar criticando uns aos outros, né? Criticando o pastor, criticando o presbítero, o diácono, a diaconisa, o irmão, o parente, o amigo. Cada um deve buscar fazer a sua parte, que não é difícil, né? A esposa ter paciência com o marido ter paciência com a esposa. Tem hora que, às vezes, né, parece o negativo com o positivo, quando toca, dá aquele choque, né? Sai aquele fogo, sai aquela faísca, mas aí tem que contar até 144 mil para ver se a temperatura esfria e tocar a vida pela frente. Aí Tiago diz que não é momento, né, de criticar uns aos outros. Aí ele diz assim, ó, versículo 8, né? Ele diz assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração.
É momento, nessa pandemia, nesse distanciamento, nesse isolamento de alguns, da gente fortalecer o coração. Quando tudo está normal, a gente fortalece o coração um dos outros com aconselhamento, com visitação, com estudo bíblico, com louvor, com adoração, com congregar, com o adorar junto, com os momentos de confraternização. Mas, neste momento, nós temos que usar as armas que Deus tem nos dado para nos consolar um com os outros, né? E quais são as armas? Está aí, né, o diácono Zap, né, que pode trabalhar em favor do reino de Deus, né? Trabalhar e trabalhar muito bem, né? É usar essas ferramentas, né, que alguns dizem midiáticas, né? Alguns usam as palavras assim meio, né? Parece até que veio de Marte, né? Para a gente falar, mas esses meios eletrônicos e midiáticos para glorificar o reino de Deus, né? Para ajudar uns aos outros. É momento de telefonar um para o outro, é momento de mandar uma mensagem um para o outro, é momento de orar um pelo outro, é momento de jejuar um pelos outros, né? Muitas vezes você vai estar de madrugada e de repente bate uma insônia, né, que você não sabe de onde vem. Olha, eu quero dizer para você que eu sei de onde vem. Sabe o que é? É Deus dizendo para você: levante e vá orar. Vá orar por alguém, vá orar por você mesmo, vá orar pela sua família. Então, irmãos, Tiago está dizendo aqui que esse não é o momento de nós murmurarmos e criticarmos, mas é o momento da gente se ajudar uns aos outros, né? Sentir a falta um dos outros, sentir o querer de estar junto um dos outros e participar nesses momentos, né? É importante quando tem um culto como esse, que você aparece dando tchau, cantando, louvando. É importante o irmão te ver, a irmã te ver. Isso fortalece uns aos outros, né? São momentos assim que a igreja está vivendo e que a gente, né, quando a gente olha para a sua face, você olha para a minha face, a gente se anima uns aos outros, né? Se fortalece uns aos outros e a gente vê que muitos ainda permanecem firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Tiago, ele dá essa recomendação que nós devemos fortalecer o coração um dos outros, né? Nesses dias, quantas mensagens eu tenho recebido no Zap maravilhosa de irmãos, de irmãs, né? Pessoas que dificilmente mandavam uma mensagem para mim e mandam uma mensagem perguntando como é que a gente está, falando que está orando pela gente. Graças a Deus, quantos e quantos grupos de oração não se formou nessa rede da internet, né, para orar. Tem um grupo aqui mesmo que todo dia eu acesso ele, que tem 500 irmãos promessistas, né, desde criança até pessoas idosas, orando, buscando a face um dos outros, e irmãos pedindo oração, irmãos que pedem oração num dia e no outro dia, quando a gente acorda e liga o celular, a resposta já foi dada por Deus durante a madrugada. Tudo isso fortalece a nossa fé. E Tiago está dizendo que a paciência tem esse fruto. Uma terceira coisa que ele fala está no versículo 9 do capítulo 5. Ele diz que nós devemos nos abster das queixas e das murmurações de uns contra os outros. Quem lê a Bíblia e já leu o livro de Números, o terceiro, né, o quarto livro da Bíblia, né, lá no Antigo Testamento, que faz parte da Torá, né, escrito por Moisés, quando a gente lê o livro de Números, a gente vê, né, o quanto a murmuração desagrada a Deus, né? O quanto murmurar provoca uma indignação em Deus. E nesses dias, né, se nós estamos sendo provados para que a nossa paciência dê o fruto da maturidade, nós também estamos sendo tentados. Porque existe uma diferença entre a provação e a tentação. A provação, ela vem de Deus, ela é motivada por Deus, e ela visa o fortalecimento da nossa fé e o nosso crescimento espiritual. A tentação, ela vem do mundo,
da nossa carne e do diabo. E ela visa a nossa destruição. Enquanto Deus nos prova para que a nossa paciência tenha a obra completa, o diabo nos tenta para que nós sejamos pavio curtos e venhamos a murmurar em tudo. Hoje, irmãos, eu sei que é difícil até cumprir aquele mandamento, em tudo dai graça. É difícil, tá difícil. Mas nós temos que, pela fé, agradecer a Deus por tudo que ele tem feito e por tudo que ele irá fazer, né? Agora é o momento da gente ver na prática aquele cântico que diz, né, que Deus tudo já fez e tudo fará ainda pelo seu povo, né? Esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, Tiago diz que nós não devemos murmurar. Olha o que ele diz no verso 9. Irmãos, não vos queixeis um dos outros para não serdes julgados. Não foi isso que aconteceu com o povo de Israel? Quando Deus deu a eles o maná no deserto durante 40 anos e chegou um dia, não é? Que eles estavam lá no deserto e eles se queixaram, né? Lá no livro de Números diz que eles sentiram fastio, sentiram enjoo, né? Sentiram repulsa de comer maná todo dia. E eles se queixaram, né? Porque eles queriam comer um churrasco. Eles queriam, né, subir na laje do deserto e fazer um churrascão, né, com uma batucada gospel, né, lá no deserto, e botar para arrebentar, não é? Num vinho vindo diretamente do Egito, reclamaram, murmuraram, falaram mal, e aí a Bíblia diz que isso provocou a ira do Senhor. Num determinado momento, Deus mandou víboras venenosas, né? Serpentes venenosas para ferir alguns, e a Bíblia diz que por causa da murmuração deles, naquele dia caiu mais de a murmuração. E nesses dias nós estamos sendo provados, né? Nós estamos sendo provados para ver se nós vamos bem dizer ou murmurar. Tem gente que reclama de tudo. Ah, meu Deus! Ai, Senhor, não aguento mais comer esse frango. Tem tanta gente que queria comer frango, né? Esse frangozinho que tem aí na tua casa, rapaz. Tem gente que só em ver a foto, a boca já enche de água e a alma deseja, né? Ah, não aguento mais vestir a mesma roupa todo dia. Eu pergunto, você está indo para algum baile? Você está indo para alguma festa para trocar de roupa todo dia? Né? Eu sei que é uma coisa também de higiene, mas você precisa se embelezar e se enfeitar todo dia? Não. Né? Então, esse é o momento da gente fechar a boca para a murmuração e abrir a boca para louvar, engrandecer e agradecer a Deus, e devemos evitar de murmurar um pelos outros. Quando a gente murmura, quando a gente dá lugar à murmuração cega, né, irrefletida, nós estamos detonando a paciência que Tiago pede para nós termos. Aí ele diz, não façam isso. Não façam isso. E aí ele usa nesse capítulo 5 como grande exemplo de paciência quem? Jó. Ele diz, olha, veja a paciência que teve o patriarca Jó, que sofreu, padeceu, não é? Passou por enfermidade, por tribulação, por dificuldade, sofreu o desprezo dos amigos, da própria esposa, mas com paciência perseverou até o fim. E qual foi a recompensa que Deus lhe deu? Deus lhe deu 4 vezes mais, 3 vezes mais o que ele tinha, e ainda acrescentou seus anos de vida com muita saúde, paz e prosperidade. Então ele diz, evitem a murmuração, evitem murmurar, evitem reclamar, não é? Por aquilo que tem, por aquilo que você é. Você é aquilo que o Senhor tem te permitido ser até neste momento. E o que você tem porque até aqui o Senhor permitiu que você tivesse isso. Agora, quem sabe você está reclamando muito
E você não está olhando para aquele outro lado em que o Senhor Jesus diz assim: seja fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Agora, como é que você quer estar no muito se você não é fiel nem no pouco? E isso não serve só para o dízimo, não, irmão. Não serve só para a oferta, não. Serve para tudo na nossa vida. Então, ele está dizendo: evitem a murmuração. Uma quarta lição que ele nos pede está no capítulo 5, verso 10, quando ele diz: segui o exemplo dos profetas que sofreram pacientemente. Olha, quando a gente tem paciência, quando a gente suporta a luta, né, as tribulações, ele diz que nós estamos imitando aos profetas. Ele diz: irmãos, tomais por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E você quer ver, você quer saber, você quer aprender, você quer sentir na pele o que foi a paciência dos profetas? Lê Hebreus capítulo 11. Vá lá e leia. Vá lá e medite. Lá tem um trecho que diz que alguns foram até cerrados no meio por causa da obra do Senhor. Outros padeceram no deserto, outros padeceram de fome, outros foram chicoteados, crucificados, maltratados, cerrados ao meio, padeceram com a morte. Mas a nenhum deles o Senhor desprezou, a nenhum deles Deus abandonou, a nenhum deles Deus deixou de dar assistência. E por cima e por fim de tudo, Deus ainda lhes dará a vida eterna. Então, Tiago está dizendo: olha, você quer um exemplo de sofrimento? Olhe para os profetas. Veja a vida de João Batista. Veja a vida de Jeremias, que era um menino, um adolescente, um jovem ainda quando o Senhor o chamou. Alguns estudiosos dizem que ele tinha 17 a 19 anos quando o Senhor o chamou. E quando Deus o chamou, não chamou para um ministério passageiro, como a chuva que vem e vai, mas chamou para um ministério de 50 anos. Ele teve que profetizar 50 anos para o povo de Israel. E durante esses 50 anos, o Senhor proibiu até ele de casar. Ele tinha um sonho de casar, de ter família. E Deus pediu a ele que abandonasse os seus sonhos. Ele abandonou os seus sonhos, né, os seus desejos, para servir ao Senhor. E com paciência ele serviu ao Senhor. E veja o galardão que o Senhor deu a ele. Veja o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, que foi até o final, até o momento que lá na cruz ele pôde dizer: está consumado. Eu sei, irmãos, que ser paciente não é fácil para mim, não é fácil para você. Eu sei que o pavio curto está aí, mas Tiago está dizendo: veja o exemplo daqueles que sofreram com paciência e qual o galardão que o Senhor lhes deu, né? E por último, no verso 11, Tiago diz que até a vinda do Senhor, nós devemos estar convictos de que os instituição de tudo o que nós temos investido no reino de Deus, na nossa vida e no nosso dia a dia, assim como aconteceu com Jó. Deus vai restituir. Deus vai lhe dar em dobro. Deus vai lhe dar o triplo. Deus vai quadruplicar. Pedro um dia perguntou a Jesus, disse assim: Senhor, o que nós ganharemos por te seguir? Deixamos tudo, emprego, família, tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar? Né? Pedro perguntou, e com razão, isso faz parte dos sentimentos e dos anseios humanos. Né? E Jesus respondeu: 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna. Essa é a recompensa. E olha o que Tiago diz no capítulo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. A ele ilustra. Tende ouvido da paciência de Jó? Você ouviu da paciência de Jó? Né? A paciência de Jó é um exemplo tão grande que se tornou até um provérbio popular. Né? Até pessoas que não conhecem a Bíblia, quando vê uma pessoa paciente, às vezes ela nunca leu a história de Jó, ela nem sabe onde está a história de Jó, ela não sabe nem quem escreveu, quem foi o autor,
nunca leu nada sobre Jó, mas ela diz assim, esse tem a paciência de Jó. Ah, essa aí tem a paciência de Jó. Por quê? Porque Jó ficou célebre da paciência. Aí ele diz assim, tendes ouvido da paciência de Jó? E eis viste que fim o Senhor lhe deu? Você ouviu? Você já leu lá os capítulos finais do livro de Jó? Principalmente no capítulo 40 do seu livro até o final? Ele chama a nossa atenção. Viste o fim que o Senhor lhe deu? Aí ele diz assim, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia. E o que é que diz Jeremias? Vamos voltar lá em Jeremias, em Lamentações, no momento em que ele estava vendo Jerusalém queimada, sua pátria destruída, seu povo sendo levado para o cativeiro, o que é que Jeremias canta? O que é que Jeremias fala? Por acaso está escrito lá que ele rasgou as vestes e começou a reclamar, onde está Deus que não está vendo isso? Onde está Deus que eu preguei 50 anos e agora ele deixa, né, a casa pegar fogo, tudo se destruir? Não. O que é que ele canta? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, a cada dia. Meu irmão, minha irmã, a misericórdia de Deus, ao nascer do sol do dia de hoje, se repousou sobre você, né? Levantou com você, irá até o final do dia com você. É por misericórdia que estamos em pé, é por misericórdia que ainda cremos, é por misericórdia que ainda somos crentes, é por misericórdia que ainda oramos e Deus nos ouve, porque se Deus levasse em conta todas as nossas iniquidades e as nossas falhas, ele não ouviria ninguém. É por isso que Paulo diz, mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, e louvado seja o nome dele. Por isso que Tiago diz, olha para Jó, que foi paciente, que perseverou, que buscou ao Senhor, e o Senhor lhe deu, né, em dobro tudo aquilo que ele queria. Aí ele diz assim, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compassivo. Ele tem compaixão de nós. Então, meu irmão, veja que poder tem a paciência na vida do cristão. Por isso que Tiago escreveu no capítulo 5, do verso 7 ao 11, sobre o poder da paciência, que nós devemos buscar e esperar no Senhor. Então, que poder tem a paciência? Ela nos capacita a esperar no Senhor e a enfrentarmos as dificuldades de forma firme e cheio de fé. Segundo, ela nos ajuda a cumprir esse mandamento de perseverar no Senhor. Terceiro, ela nos ajuda a ajudar os outros também a perseverar. E, por último, ela nos ajuda, assim como o agricultor, a aguardar os frutos das bênçãos no Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, está difícil, o calo está doendo, o sapato está apertando, o nó está apertado, o trem está saindo do trilho. Irmão, só tem um que pode nos dar essa santa paciência, e ele se chama nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Que Deus lhe conceda essa paciência que Tiago nos fala, que ela complete em nós os frutos necessários e que em tudo, nas provações, nas tribulações e nas nossas tentações, em tudo, Deus seja glorificado na nossa vida. Paulo diz, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, verso 12, ele diz, alegrai-vos na esperança. Meu irmão, tenha esperança. Isso vai passar. Isso vai acabar. Isso tem um prazo final, né? Tem um prazo final. Tudo isso tem um prazo final. Então, alegre-se na esperança. Aí ele diz, mas para você se alegrar na esperança, você tem que na tribulação, paciente na tribulação. E esses são os dias de tribulação. Mas ele diz que para eu ter esperança e ser paciente na tribulação, eu tenho que perseverar em oração. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe encha de esperança, que Deus lhe dê paciência e que Deus lhe dê muita fé e graça
para você orar. Muito obrigado pela sua paciência de nos ouvir, que Deus lhe abençoe. Obrigado ao pastor Fabiano que nos fez esse convite e foi uma alegria rever todos vocês e estamos aqui para servi-los naquilo que for necessário. Continue orando por nós e por nossas famílias e que Deus abençoe a todos e, como diz os nossos irmãos judeus, Shabbat Shalom para todos, em nome de Jesus. Pastor Rivaldo, por gentileza, conduza-nos nessa oração, por favor. Vamos orar? Amém? Vamos buscar a presença de Deus. Senhor Deus e bondoso Pai que estás nos céus, a Ti a honra, a glória, o poder, o domínio, o louvor, a majestade e a soberania pelos séculos dos séculos. Senhor, nós Te louvamos pela Tua sabedoria, pelo Teu poder e pela Tua graça. Tudo tem um princípio, meio e fim. Tu sabe quando vai terminar todo esse período de provação, de tribulação, de tentação, de perturbação que assola a face da terra. Porque a Ti, Senhor, pertence a honra, a glória, o poder e o domínio. Mas enquanto isso não chega, Senhor, dai-nos a paciência que é necessária para suportarmos todas as coisas segundo a Tua vontade e segundo venha trazer glorificação ao Teu nome. Abençoe as crianças, os jovens, os adultos e anciões, dando a todos saúde, paz, prosperidade, graça, misericórdia e consolação. Que não nos falte a Tua proteção, que não nos falte a Tua providência, que não nos falte o Teu livramento e que o Senhor seja conosco em todos os momentos das nossas vidas. Que o Senhor nos guarde da tribulação e nos guarde na tribulação. Que o Senhor nos livre do vale da sombra e da morte e que o Senhor, se entrarmos nele, passe conosco também, junto conosco, no vale da sombra e da morte. Nos abençoa, nos cede conosco, em nome de Jesus, que nenhum irmão da igreja de Santo Amaro ou da tua igreja na face da terra se perca, mas que todos sejam salvos e que no final de tudo, através da paciência dada pelo Espírito Santo, eles possam ter a vida eterna. Nos perdoa, nos abençoa e nos dê um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Jones. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Paciência. Estava aqui pensando aqui, essa palavra vem de encontro ao meu coração, eu acredito, vem de encontro ao coração de vocês também. E ter paciência. Como adquirir isso? Através da oração. Só falando com Deus, para nos dar paciência, Ele vai nos dar calma também em meio à tempestade. Este louvor possa falar com você agora. Essa palavra maravilhosa que vem de encontro ao teu coração, nesta manhã, possa surgir um efeito na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz, falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz.
preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá força pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Aleluia. Pastor Fabiano, com a palavra. Graças a Deus, essa palavra de hoje, ela nos trouxe conforto e um alerta, né? Eu penso que quando fala sobre conforto, é para aqueles que estão tendo paciência, né? Se esforçando muito para ter paciência, paciência em casa, paciência no trabalho, paciência de quando volta a congregar, paciência quando volta a caminhar, paciência. Muitos têm tido paciência, né? Nesse momento, e essa palavra ela acaba sendo um conforto para essas pessoas, né? De que continue assim, né? Você não está errado, não. Enquanto você enxerga, às vezes, o mundo aí impaciente, você está paciente e você continue assim. Essa é a palavra de Deus. Agora, é um alerta também para aqueles que não estão tendo paciência, né? É um alerta. Deus está nos dando um alerta aqui, olha, busquem a paciência. E até quando? É até a vinda do Senhor. E quando Ele volta? Foi claro aqui para nós. Nós não temos uma data específica quando Jesus vai voltar, mas permaneça paciente, que quando você tiver paciência, os frutos vão ocorrer. Então, o conforto e o alerta. Busque essa paciência, ore a Deus. É muito difícil para todos nós, tudo que nós temos passado nesse ano de 2020, mas a palavra de Deus está clara para nós aqui. Vocês perceberam que o pastor Rivaldo falou, hoje de manhã acordei e Deus me levou esse texto. Então, eu fiz a leitura de que ele tinha uma outra mensagem, Deus conduziu para ele trazer essa palavra hoje para nós aqui, né? Então, veio para nós, e que Deus continue nos abençoando e que possamos buscar a cada dia mais ter paciência mesmo até a vinda do Senhor Jesus. Paciência em casa, paciência no trabalho, paciência com os governantes, paciência com a gente mesmo, porque às vezes a gente acaba se cobrando demais e somos impacientes conosco, né? Então, buscamos essa paciência. Aproveitando esse momento, na semana passada, o Paulinho aqui, ele fez um pedido para nós orarmos pela Cidinha, né? E já passaram os dias
E para a glória de Deus, o Pai, a Cidinha está aqui online com a gente. E nós gostaríamos de ouvir aqui a Cidinha, né? Cidinha, por favor, fala com a gente aqui. Semana passada nós estávamos orando por ti. E hoje nós temos a alegria de ter você aqui online conosco. E estamos muito felizes por saber que Deus está cuidando de você, do Jefté e da filhota aí. Por favor, palavra com vocês, casal. Amém. A paz, igreja. Paz do Senhor a todos. A gente vem agradecer, né, pelas orações que os irmãos fizeram, né, por mim, pelo Jeff, pela Isabelle. A gente teve um pequeno susto semana passada, eu comecei a sentir umas dores na quarta-feira. Na quinta-feira eu fui no médico e aí eles voltaram para casa, as dores persistiu, aí eu tive que voltar para o médico na sexta à noite, e aí eu fiquei, graças a Deus, não foi nada muito sério, igual o médico falou, que ele suspeitava até de umas fentes, pedra no rim, e se fosse algo assim teria que operar, mas graças a Deus não é nada disso. Eu tive que fazer uma ressonância e foi uma dor uterina, né? É uma dor do crescimento mesmo. A minha estatura é muito pequena e a Isabelle é um pouquinho grande. Então, é uma dor do crescimento mesmo, agora é só repousar mesmo. E o médico falou que é normal entrar nos 7 meses e mulheres, algumas sentem essas dores, mas é mais agradecer mesmo por todas as orações e carinho dos irmãos. Só tenho a agradecer também a todos. Pastor, obrigado. Paulinho por ter pedido oração. Raquel. E todos os nossos irmãos, nós amamos todos. Estamos com muitas saudades de estar juntos, cultuando juntos. Mas enquanto estivermos distanciamento, menos aqui juntos. É isso, eu tenho que agradecer. Amém, graças a Deus. Que bênção, casal que está num momento muito especial aí, nos braços do pai, da mãe, e nós ficamos felizes pela graça e misericórdia do Senhor de ter atendido a nossa oração, né? Nós oramos aqui semana passada e hoje eles estão aqui, os 3, né? Testemunhando essa tão grande bênção. Você terminou, Jefté? Ele logo mais está aqui, gente. Olha aí, ó. Oh, glória a Deus. É vida, né, irmãos? É vida. Que bênção, viu? Graças a Deus. Em meio a essa pandemia. Que bênção. Bom, gente, depois desse agradecimento, eu gostaria de só fazer uma oração com vocês, porque aí o pessoal vai se movimentando lá nas redes sociais, vão pedindo oração, né? E a gente tem essa oportunidade de orar por elas, né? Tem alguns nomes que foram citados aqui, ó, a Jovina, o Mário, Dirceu, família Lara, José Walter, Sueli, são nomes que muitos de nós, talvez a gente nem conheça, né? Mas são de pessoas próximas aí que nós conhecemos, são pedidos de oração que alguns fazem aqui no chat, outros fazem lá no Facebook. Eu gostaria de tirar um tempinho agora com vocês para orar, né? A gente vai agradecer pela Cidinha, né? E pelo Jefté e Isabela, e também nós vamos orar por essas vidas agora, em nome de Jesus. Convido vocês a orarem comigo. Deus, eterno Pai, a nossa oração neste momento é de agradecimento a Ti. Agradecemos porque semana passada nós estávamos aqui preocupados, mas esperançosos no Senhor pela vida da Cidinha e da Isabela, Senhor. E graças ao Senhor, louvado e bendito seja o Teu santo nome, pela vida, meu Deus, desta família na qual o Senhor tem guardado e abençoado, e hoje estão aqui, meu Deus, nessa sala virtual, meu Deus, também agradecendo ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, nós agradecemos, nós te amamos porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor atende a nossa súplica, e por isso nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo oramos, Senhor, meu Deus, para esse processo, esse período final de gestação, tanto a da Cidinha como das demais queridas ovelhas que fazem parte da IAP Santo Amaro, Senhor, meu Deus.
em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, nós temos mais alguns pedidos para fazer. Senhor, a Jovina, o Mário, o Dirceu, a família Lara, meu Deus, o José Walter, meu Deus, a Sueli. Senhor, tu conheces cada particularidade, outros pedidos de oração que acabam ocorrendo, nós apresentamos diante do Senhor, Pai. Ó, Pai, tu que conhece o íntimo da alma, Senhor, em nome de Jesus, dê a cada um segundo, meu Deus, a tua vontade. Tu és o Deus que é poderoso para curar, para levantar o abatido, para restaurar aquele que está sem forças. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos neste momento e pedimos ao Senhor a tua intervenção, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a paz do Senhor seja sobre a vida de todos esses nossos irmãos, Pai, da Igreja de Santa Amaro, sobre cada família, sobre cada casa, meu Deus, que possamos ser pacientes a cada momento e temos a plena certeza que, conforme a tua palavra disse, nós vamos colher o fruto da paciência em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pastor Newton, nos despeça, por favor, com a bênção apostólica. Acho que ele acabou dando uma saidinha. Pastor Rivaldo, por favor, nos despeça aqui com a bênção apostólica. Pastor Rivaldo, a gente recebe a sua bênção, mas a gente não te ouviu. Você quer nos dar a dupla honra aí de nos abençoar de novo? Por favor, pastor. Tá bom, tá bom. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão consoladora do Espírito Santo permaneça com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.